para a glória de Deus Pai. Reverendo. Obrigado, reverendo. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Está vendo quanta coisa boa a gente perde quando não vem ao culto? Tem tanta coisa boa. A presença do Senhor é a melhor coisa, né? O cheiro de Deus nesse lugar, a gente tem percebido. As crianças podem ir para o culto infantil e nós vamos abrir o texto bíblico. Segundo livro de Reis. Espera aí que eu te falo qual o capítulo. Pode abrir aí no início. Segundo livro de Reis. E antes da gente ler o texto, eu queria ponderar algumas coisas. Quantas mães tem aqui? Levanta aí, por favor. Só para, não vou mandar ficar em pé, não. Levanta bem alto a mão, só para... Epa, bênção, Deus abençoe. Um cheiro para vocês todas. Um ósculo santo, hein? Sabe o que é ósculo santo? É um beijo na face, tá? É isso que é ósculo santo. Vocês sabiam que tem mães e tem mães? Sabiam disso? Tem mães com M maiúsculo, mães, e tem mães. Tem mães que inspiram pessoas, mas tem mães que são apenas genitoras, apenas colocaram o filho no mundo. Tem mães que inspiram a sua família. Tem mães que metem vergonha em suas famílias. É assim ou não é? A pergunta para você pensar, antes da gente continuar e ler o texto bíblico é: e você é uma mãe que inspira a sua família? É uma mãe que seus filhos olham para você e tem como uma referência? Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Quando seus filhos olham para você como mãe, eles olham com orgulho, com satisfação, e sente que você é uma mãezona mesmo, com M maiúsculo, ou foi apenas a genitora, aquela que trouxe 1, 2, 3 filhos ao mundo? Essa pergunta, por mais que a gente ache que ela é boba, mas ela é muito séria. Porque nós conhecemos muitos casos de mães que apenas são genitoras, pessoas que trouxeram seus filhos ao mundo e não sentem muita coisa, não inspiram os seus filhos. Tem muitas mães que metem vergonha em suas famílias. Tem mães que os filhos têm que ir buscar porque andam bêbadas, drogadas, na sarjeta. Mas eu sei que você que está aqui, mãe, é uma mãe com M maiúsculo, em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ficar em pé só um pouquinho, depois você vai sentar. Garanto que eu vou ficar mais tempo em pé do que vocês. Segundo Reis, capítulo 4, versos 1 até o verso 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 1 até o verso 7. Diz assim um texto bíblico: certa mulher das mulheres dos discípulos de profeta, ou seja, seminaristas, aprendizes, estudantes de teologia, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, ou teu aluno, morreu, e tu sabes muito bem que ele temia ao Senhor.
Mas agora é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que hei de fazer por você? Ou em que posso te ajudar? Me diga, o que você tem em sua casa? Ela então respondeu: a tua serva não tem nada em casa. A única coisa que tem lá é uma botija de azeite. Então o profeta Eliseu disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não peça poucas. Depois volta, entra e fecha a porta da tua casa sobre ti e sobre os teus filhos, e começa a derramar o azeite em todas aquelas vasilhas emprestadas. Vai colocando à parte aquelas que estiverem cheias. Então aquela mulher partiu depois do profeta e fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles foram trazendo as vasilhas, e ela enchendo. Quando as vasilhas estavam vazias, cheias, disse ela a um dos seus filhos: traga-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: acabou, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Ela voltou, foi conversar e fazer saber ao homem de Deus. Ele disse: agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Pode sentar, queridos. 4 coisas que a gente precisa lembrar, e em especial as mães aqui presentes. Claro que essa palavra é para todos nós, mas eu gostaria de me direcionar, pelo fato de ser Dia das Mães, né, as mulheres, as mães. 4 coisas que eu quero te falar. A primeira coisa é que o Deus da Bíblia é a fonte de onde emana todas as coisas boas para você e para a sua família. É de lá que vem. O apóstolo Tiago diz que é do Pai das luzes, do Senhor que desce, é Ele que manda todas as coisas boas para as nossas vidas. Segunda coisa que eu quero te falar: somente o Deus da Bíblia tem bênçãos especiais, específicas e transformadoras para você e para a sua família. Somente Ele, mais ninguém. Você pode ir atrás de qualquer uma pessoa, de qualquer um ídolo, buscar nos melhores lugares que você acha que de lá pode sair alguma coisa boa para a sua família, e você não vai encontrar. Terceira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que o Deus da Bíblia, Ele é acessível. A gente pode conversar com Ele qualquer hora. Não existe barreiras nenhuma que nos impeça de conversar com Ele. E quarto, o Deus da Bíblia deseja ser o seu parceiro na sua vida. O seu parceiro. Se você quiser anotar os pontos dessa mensagem, dá um sinalzinho, que as meninas aí da recepção vai te dar um papelzinho, que eu já tinha esquecido. Você vai anotar o tema da mensagem. É uma forma de você, durante a semana, ler, reler, tá bom? E aplicar para a sua vida. Está aí, é só dar um sinal que elas entregam. Entendeu? 4 coisas para a gente pensar. Primeiro, Deus da Bíblia, que é a única fonte. Segundo, Deus da Bíblia, só Ele tem bênçãos especiais. Terceiro, Ele é acessível, você pode conversar com Ele qualquer hora que você quiser. E quarto, Ele quer ser o seu parceiro na sua jornada de vida pessoal e familiar. Irmãos, esse é um dos textos mais
mais incríveis, mais lindos. A gente pode olhar à primeira vista, a gente pode ver como um texto onde fala de uma história de uma mulher que superou, uma história de superação. Uma história contada em 7 versículos. O autor do livro de 2 Reis conseguiu resumir uma história caótica, dramática, em apenas 7 pequenos versículos. Mas não é porque são 7 pequenos versículos que a história está incompleta. Eu olho aqui detalhes, e quando eu vejo, são detalhes preciosíssimos, que contam uma história de alguém sem nome, como a maioria das histórias bíblicas, sempre aparece, não sei porquê, e a gente, quando chegar no céu, a gente pode perguntar ao Senhor, por que grande parte das histórias bíblicas era sempre assim, não aparece o nome da pessoa. Aqui, certa mulher. Maria Joana, não sabe o nome dela. Certa mulher. Esposa de um discípulo de profeta, ou seja, um seminarista. Estava aprendendo como ser profeta. Uma mulher que estava com um problemaço em casa. Mas pense. Diz o texto que ela se aproxima do profeta Eliseu. E, sabe, sem muitas delongas, ela vai logo abrindo a boca e dizendo o que estava passando lá na sua família. E o texto fala que ela, olha, presta atenção, eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, clamou a Eliseu. Ela foi chegando e foi abrindo a boca, abrindo sua história, contando sua história. E agora pense comigo, olha a história dessa mulher. 2 filhos para sustentar. Sofrendo um luto, porque ela tinha perdido o seu esposo. Sabe o que isso significava? Que ela agora estava sem sustento. 2 filhos, em luto. Terceiro problema, despensa vazia. Não tinha nada. Segundo ela aqui. Não tinha nada. Ô irmãos, me lembrei do Geórgio, ainda desse aqui, na liturgia, falando aqui sobre a sopa de tutano. Nem um tutano a mulher tinha para dar aos meninos. Nem tutano, não tem nada. As mães sabem o que é isso, né? De ver os filhos querendo comer alguma coisa e olha para um canto, vai lá no armário, vazio, abre a geladeira, só água, misericórdia e aflição no coração. 4º problema, dívidas. O marido, que era um crente, homem crente, temia Deus, mas tinha um problema de administração financeira terrível. Precisava de umas aulas lá, viu? O pessoal que trabalha com finanças precisava de umas aulas. O marido devia até o pescoço. E morreu devendo até o pescoço. Pior, passou a dívida para a família. A mulher estava com a mão na cabeça, gente. Despensa vazia, em luto, sem nada em casa para comer, dívida, o homem que devia o dinheiro, e era muito dinheiro, porque ela tinha 2 filhos, e o dono, aquele que tinha emprestado o dinheiro, bateu na porta e falou assim, olha, é o seguinte, ou você me paga ou eu levo os seus filhos. Uma família a ponto de se desfazer. Você consegue imaginar qual seria o futuro dessa mulher, dessa mãe? Consegue imaginar isso? O que estava esperando? Como é que ia ser o futuro dela? Gente, era terrível. Mas um dia essa mulher falou assim, eu preciso buscar ajuda. E ela foi buscar ajuda em Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Israel naquele tempo.
Essa mãe é uma mãe diferente. O tema da mensagem de hoje é esse aqui: mães diferentes fazem a diferença. Qual é o tema da mensagem de hoje? Só as mães. Qual é o tema da mensagem? Fazem a diferença. Amém? Esta mãe aqui, uma mãe diferente, que fez a grande diferença na história da sua família, da sua casa. Ela corre para o profeta. Agora presta atenção, o segmento dessa história. Ela vai para o profeta, desabafa o problema diante do profeta, conta a história dela toda. Agora pense no conselho do profeta. Primeiro ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Pergunta perigosa, né? E se a mulher dissesse: paga a minha dívida, como é que o profeta ia sair dessa? Como é que o pastor... Se alguém chega no gabinete e fala assim: pastor, estou devendo até o pescoço, estou em luto, meus filhos estão a ponto de se levar de escravo. Ô irmão, eu não teria coragem de perguntar isso aqui não. O que é que eu posso fazer por você? Porque se a mulher respondesse: paga a minha dívida, eu não tinha como pagar. Mas o Eliseu, ele fala: o que é que eu posso fazer por você? Mas em seguida ele engata a segunda pergunta: o que é que você tem em casa? Qual foi a resposta da mulher? Nada. Sabe que de vez em quando a gente responde assim? Não tem nada não. Tem em casa o quê? Nada não. Às vezes tem um pouco de farinha, tem um pouco de fubá, tem um pouco de macarrão, tem uns 2 ovos, mas a gente responde: nada. Mas essa mulher é uma mulher diferenciada. O que é que fazem mães? Qual o perfil de mães diferenciadas? Eu quero agora pontuar para você. Primeiro perfil de uma mãe diferente e que faz a diferença. É uma mãe que luta para mudar a história da sua família. Luta. Tinha um problema gravíssimo. Sua família estava a ponto de ser desfeita, desfalecida, acabada, arrasada. Imagine o que ia passar na cabeça dessa mulher. Perdeu o marido, agora perde os filhos. Talvez um dia ela passasse na rua e encontrasse seus filhos lá, sendo vendidos como escravos, amarrados com correntes. Como é que ia sentir essa mãe? Mas ela disse: não. Eu vou lutar pela minha família. A família é minha. Os filhos são meus. Saiu do meu ventre. Foi Deus que me deu. Eu vou lutar pela minha família até o fim. Mães diferentes não entregam seus filhos. Elas lutam por eles, pela sua casa, até não ter mais força. Isso é que faz uma mãe ser diferente. Não é uma mãe cheia de dinheiro, não. Não é uma mãe que ostenta beleza. É uma mãe que luta. Ela é uma guerreira. Essa mulher nos mostra que ela tem iniciativa. Ela poderia ficar em casa choramingando. Ela podia talvez tentar tomar um outro empréstimo, mas não foi isso que ela fez. Ela foi buscar socorro no Senhor. Porque ela acreditava que o profeta que havia em Israel era um homem de Deus e podia trazer solução, podia dar direção para a vida dela. Ela falou: eu vou lá consultar esse homem, tem que me ajudar. E foi, saiu de casa, foi iniciativa, irmãos. Essa mulher é uma guerreira, teve iniciativa de buscar ajuda. Eu vou lutar pela minha família. Não sei como, eu vou tirá-la desse caos, não sei como, não sei quando, mas eu vou lutar por ela. Não vou deixar que meus filhos sejam levados pelos credores. Mães diferentes fazem coisas diferentes. Sabe que a gente encontra muitas vezes por aí, são mães e homens e pais, que sabem que se acomodam, ficam vivendo
como vítimas, como coitadas, colocando a culpa em um. A culpa é do meu marido. Eu estou endividado, a culpa é dele. O homem já morreu, acabou. Acabou. A decisão é sua agora. Perder a sua família, perder os seus filhos ou lutar por ela. Não tem outra opção. E essa mulher entende isso. Meu marido está lá enterrado, agora sou eu, o negócio é comigo. Eu só tenho duas opções. Ou eu paro, ou eu avanço. Mulheres, mães diferentes fazem coisas diferenciadas. Pergunta continua. Você é uma mãe diferente, diferenciada? Ou já entregou os pontos? É assim mesmo, né, pastor? Você está vendo seus filhos sendo carregados pelos vícios? Você fala assim, pastor, é assim mesmo, é a escolha dele. Quem sabe, né, pastor, um dia. Ô mãe, levanta, vai atrás do seu filho. Vai lutar pelo seu filho, vai lutar com Deus. Dias atrás eu falei aqui nessa igreja, preguei aqui nessa igreja e falei assim, usei o texto de Lamentações. Levanta, clama de dia, de noite, não dê sossego a Deus pela vida dos seus filhos. É isso que a palavra de Deus nos diz. E essa mãe aqui levantou-se, saiu de casa da sua inércia. Não sei quanto tempo levou da morte do enterro até o dia que ela resolveu ir atrás do profeta, mas o fato é que ela resolveu ir buscar ajuda. Qual é o perfil de uma mãe diferente? Segundo, ela crê no Deus do impossível. Ô irmãos, ela se dispõe a viver em obediência à palavra profética que o seu líder espiritual lhe deu, porque ela crê em Deus. Irmãos, presta atenção, às vezes o pastor ele entra em cada uma enrascada, cada um aperto. A mulher vai com um problema desse. Um problemaço desse, chega lá vamos contextualizar, chega no gabinete e fala, pastor, meu problema é esse, e aí? E ele fala, irmãos, uma coisa que aparentemente, quando a gente olha aqui, não vai ajudar em nada. Olha o conselho do pastor. O que é que você tem em casa? Não tem nada não. Lembrei, tem lá uma botija de azeite. Não existe a quantidade aqui, tá? Uma botija de azeite. Cheia. Não era pouco, era uma botija com azeite. Uma lata de óleo. Para a gente entender. Aí o pastor fala assim, vai para casa, toma emprestado vasilha, e não peça pouco não, peça muito. E comece a encher as vasilhas vazias. O que é que isso tem a ver com dívida, irmãos? Me diga aí. Talvez você estivesse pensando assim, talvez aquela mulher tivesse pensado como a gente pensa. Não é possível. Que pastor é esse? Eu aqui endividado, precisando de uma solução. Esse pastor aí me manda eu catar lata para encher de óleo. Ele não entendeu nada. Eu achei que ele ia me emprestar um dinheiro, mas ele é pão duro, mandou que eu fosse buscar a vasilha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez ela fosse voltando, se fosse a gente, voltando pensando, não volto mais nunca, e nem vou indicar esse pastor para ninguém. Irmão, mas não foi isso não. O texto diz que ela voltou para casa. Aquele conselho foi uma luz de esperança na alma daquela mulher. Ela volta para casa com vontade, com garra, com gana. Aquele conselho aparentemente bobo, que não tinha a ver com a história dela, foi o que motivou aquela mulher a crer no sobrenatural de Deus. Porque ela volta para casa e faz exatamente o que o
homem de Deus tinha ali falado? Volta para casa, pega os seus filhos, coleta vasilhas entre os vizinhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Agora tem que ter um bom relacionamento com o vizinho, viu? Senão o vizinho não vai dar lata vazia para você, não. Tem que se relacionar bem com os vizinhos. É, sim. Se você é daquele tipo de crente que não dá nem um bom dia ao seu vizinho, e na hora que você precisar de vasilha vazia, vai receber? Vai não. Fechei. Ela volta para casa. Chama os meninos, 2 meninos. Bora catar garrafa PET. Vamos catar, porque o homem de Deus disse que a gente tem esperança. Eu creio na palavra de Deus na boca daquele homem lá. E ela volta para casa. E os meninos começam a catar. E encheram a casa. Foi enchendo a casa de garrafa. E o profeta disse, vai, manda os meninos catar, entra na sua casa, tranca a porta, e não disse o que ia acontecer. Só apenas parou aí. E fecha a porta sobre si. É o que diz o texto aqui. Ela foi para casa, juntou os meninos, saíram, trouxeram as vasilhas, fechou a porta e começou a derramar o azeite. Aquela garrafa que ela tinha de azeite, uma garrafa. Menino, traga aí uma garrafa. O menino trazia ela enchendo. Traga outra, enchendo. Traga outra, enchendo. Traga outra, enchendo. E foi enchendo, foi enchendo. E o cheiro de azeite do milagre tomando aquela casa. E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Sabe por quê? Porque ela estava agarrada na palavra de Deus. Ela cria que Deus ia pegar uma garrafa de azeite e ia fazer algo tremendo naquela família. Mães diferentes fazem a diferença. Ela creu na ação milagrosa. Meus irmãos, o que é que isso tem a ver com a gente? Acho que o Deus que a gente crê não é o mesmo Deus da Bíblia. Porque às vezes nós enfrentamos umas coisas e a gente quer tomar a decisão de fazer sozinho, ou quando a gente recebe um conselho, um bom conselho, a gente não faz como a gente foi orientado. E sabe qual é a consequência? Deus não vai agir. Deus não age. O milagre não acontece. E vai passando 1 ano, 2 anos, a situação é a mesma. Quando não piora, quando a gente resolve crer no Deus do impossível, Deus é capaz de mudar a história da nossa casa, dos nossos filhos, dos casamentos, ou a gente crê nesse negócio, ou então rasga a Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é o Deus da restauração. É o Deus que promete fazer e faz. É o Deus que abençoa a família, porque a família nasceu no coração dele. Não é um Deus preso em parede, é um Deus que se relaciona, que conversa, que sabe as nossas necessidades todas. Mas é preciso que a gente creia de todo o nosso coração, sem titubear, sem questionar. Como é que vai ser? Quando vai ser? Basta somente crer. Essa mulher não ficou perguntando ao profeta, como é que eu vou fazer? Não, irmãos, ela voltou para casa e falou assim, eu vou fazer como ele me mandou fazer. Porque eu creio que o Deus dele, o Deus desse homem, é o Deus que vai me ajudar a mudar a história da minha família. Eu não vou perder os meus filhos, porque eu creio no meu Deus. Eu não vou ver minha família rasgada, destruída, porque eu creio no Deus do impossível. Deus levou meu esposo, mas ele me deixou 2 filhos. E vou lutar por eles. Terceira lição, terceiro perfil de uma mãe diferente, que faz diferença. Ela ensina com exemplo, levando seus filhos a viverem princípios bíblicos. É aquela velha história, casa de pai. Eu vou tirar o pai agora do meio, né? Casa de mãe, escola de filho. Sabe o que ela ensina para os seus filhos?
Primeira coisa que ela ensina, ela está ensinando ali com aquele exemplo de ir lá, buscar ajuda e voltar para casa. E chamar a turma toda para presenciar o milagre. Ela está ensinando algumas coisas para os filhos. Meus filhos, vocês precisam viver pela fé. Ela está ensinando isso para aqueles meninos. A gente não sabe a idade deles. Mas como mãe, como pessoa madura, ela está dizendo assim, olha, a gente precisa aprender a crer em Deus. Segundo princípio bíblico que essa mulher ensina, é preciso viver com honestidade. Está ensinando aqui princípios bíblicos. Terceiro, sabe o que ela está ensinando com este exemplo? Que a gente consegue superar as crises com trabalho. Trabalho. Está ensinando trabalho. Como assim, pastor? Eu vou te dizer. Você acha que, principalmente as mulheres, as mães, sabem muito bem o que é isso? Será que dá para colocar azeite numa vasilha suja? Você não sabe como é que chegou a vasilha, ou em que ela era usada na casa do vizinho. Você não sabe. O que foi que essa família teve que fazer? Primeiro teve que buscar, isso é trabalho. Chegou em casa, assim de garrafa PET, tiveram que fazer o quê? Lavar. Isso é o quê? Trabalho. Depois a mãe sentou lá no tamborete, é tamborete mesmo. A mulher era pobre, não era sofá não, gente. Sofá tem na casa de vocês, que são todo mundo rico, mas lá naquela mulher, lá na situação aqui, era tamborete. Vem aqui, traga uma vasilha. O que é isso? Chama o outro. Traga outra vasilha. O que é isso? Ela está ensinando que a gente precisa superar as nossas crises com trabalho. Não é só orando. Ponto final. Não é só orando, não. Oh Deus, abençoa minha família. Sim, vai trabalhar. Quando? Ela está ensinando princípios. Outro princípio que essa mulher, ela fala de unidade. Sabe o que o profeta estava dizendo? Entra, tranca a porta da sua casa. Fica só você e os 2 filhos. Ou seja, trabalhem juntos para a recuperação da sua família. Ela e os filhos. Unidade. Ela está ensinando isso. Porque ela fez igualzinho. Unidade. A gente consegue vencer crises familiares juntos, não é separado. Sabe outro princípio? Foco. Trancou a porta, foco. Reservado. E de forma reservada. Trancou a porta, só a gente sabe, o profeta e a gente sabe os nossos problemas. O irmão, ou irmã. Hoje eu entrei aqui, de manhã, quando eu cheguei aqui, alguém fez uma brincadeira, deixa eu ver se consigo lembrar. Não lembro qual foi o fio da história. A pessoa falou assim, mas homem também, quando fofoca, passa dos limites. Alguma coisa assim. Eu falei, será que é? Mas aqui a gente vai ver que o profeta fala assim, olha, isola, blinda a sua casa. Os outros não precisam saber. Basta o profeta e vocês. Para que vocês ficarem falando tudo? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o pastor nem sabe, mas a turma do centro comercial todinho sabe. Eu podia até falar feira do São Caetano, mas não tem feira mais do São Caetano. Então, centro comercial, todo mundo sabe o seu problema, menos a sua igreja, menos o seu pastor, menos o senhor. Porque você não abre o coração para conversar com ele sobre o seu problema e quer solução. Como vai ter? Morde a língua, tranca em casa, fecha as portas, reservas do seu problema. Procure o seu pastor. Deus te deu um pastor para te dar direção, para te abençoar, para orar com você, para chorar com você, para dizer assim, caminhe por aqui. Essa é a função
desde lá do Antigo Testamento, ensina o povo o caminho que deve andar. Essa é uma das atribuições pastorais. Mostra o bom caminho, está lá Jetro falando para Moisés, ensina o povo o bom caminho, dá direção, é isso. Eu já falei e vou repetir, os problemas de gabinete, nem minha mulher sabe, irmãos. Nem minha mulher sabe, porque são coisas veladas. Ela ensina que é preciso trabalhar com exemplo. Foi fácil? Não, foi fácil não. Porque ali estavam 3, ela e mais duas pessoas que... A gente sabe, gente. Quarta-feira a gente brinca aqui um pouco, falando sobre família. Viajar é bom? Em família. Causa estresse? A causa. Na minha causa, sempre causou. Porque um quer uma coisa, o outro não quer. O problema é gerir crises, conflitos. Imagina só essa mulher aqui. Se um desses meninos fosse preguiçoso, a dor de cabeça que essa mulher estava tendo aí. Vai lavar as vasilhas, menino? Ah, não vou não, estou cansado. Não é assim que acontece na nossa casa, gente? Estou cansado. Ah, minha mão está assim. Foi fácil não, mas ela ensinou com exemplo. E para finalizar, qual o perfil de uma mulher, de uma mãe, que é diferente e faz diferença? Ela conduz sua casa a ter uma experiência extraordinária com o Todo-Poderoso. Ela conduz. Irmãos, quando ela volta lá da conversa com Eliseu, quando ela fecha a porta, cai em casa, quando ela chama o menino e começa a derramar, irmãos, da boca dela saiu o seguinte: eu só tenho uma botija de azeite. Aí, lá junto com os meninos, ela está derramando uma, enchendo a segunda, terceira, vai. Já pensou os olhinhos dos meninos, vendo aquilo tudo, milagre dentro de casa? Só tinha uma. E essa uma continua na mão dela. Presta atenção. Essa botija de azeite não saiu das mãos da mãe. Não passou para o filho mais velho, nem para o mais novo. Continua na mão da mãe. A mãe era uma mãe diferente, diferenciada. E começa a encher. E os meninos vendo: que negócio é esse, mãe? De onde saiu tanto azeite, tanto óleo? De onde, mãe? E ela está ali, derramando. Mais uma. E de repente eles percebem, ela fala assim: me dá mais uma. Ele fala: acabou, não tem mais não. Tudo cheio, irmãos. Quem fez isso? O Deus Todo-Poderoso, irmãos, que pegou de uma e fez muitas e muitas, porque o profeta diz: não peça poucas. E ela fez exatamente como o homem tinha avisado, orientado. E os filhos viram a manifestação da glória, do poder, da majestade de Deus. Sabe como? Dentro de uma casa cujas portas estavam trancadas. Deus se manifestou ali. E o poder de Deus se manifestou ali. E Deus abençoou aquela família. E o coração daqueles 3 se alegraram. Porque eles nunca tinham visto nada igual. Uma mãe diferente, ela leva os seus filhos a experimentar uma coisa nova de Deus. A ter uma experiência sobrenatural. Eu queria conhecer essa mulher. Dar uns 2 abraços nela como reconhecimento da forma como ela saiu de um momento, como ela ensinou seus filhos, como ela liderou sua casa, quando ninguém acreditava. Ela acreditou. Você não pode desistir da sua família. Você tem que acreditar até o final e lutar por ela, porque se você lutar, Deus vai fazer a parte dele. Ela disse: só tem uma botija.
é suficiente para Deus fazer milagres. Uma enche milhares, centenas. Apenas uma. Porque quando Deus está dentro da casa, quando Deus vê uma mãe crente, vivendo em obediência, com desejo de mudar a história da sua casa, Deus fala assim: eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Meus irmãos, essa não é uma história de uma mulher, não, irmãos. Essa é a história do Deus dessa mulher. Porque ela poderia fazer tudo como o profeta falou e não acontecer nada. Ela podia pegar vasilha, lavar, chamar os meninos, pegar e não resolver nada. Ela ia derramar isso aqui e ia secar. Essa não é uma história de superação de uma mãe. Essa é a história do Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o nosso Deus, que faz milagres ainda hoje, milagres extraordinários, na vida de famílias que estão por um fio, famílias que estão a ponto de perder tudo. Por isso é que eu creio no Deus que faz milagres. Um dia desses me perguntaram: pastor, o senhor acredita em milagres? Eu falei assim: se eu deixar de acreditar, acabou. Acabou. Deus se manifestou na casa dessa mulher, e a boa notícia eu quero te dar hoje, mãe, aqui presente, é que Deus também quer se manifestar na sua casa, nas suas lutas, nos seus problemas. Eu quero dizer que ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança para os seus filhos, ainda há esperança para as suas dívidas, ainda há esperança para o seu estado emocional, ainda há esperança para o seu estado físico, para as enfermidades, ainda há esperança, porque Deus não morreu, Deus está vivo. Quero te convidar a ficar em pé. Essa mensagem é para você. Essa mensagem diz que se você resolver andar com Deus, você pode experimentar desses milagres. Essa mensagem é para você que está enfrentando crises terríveis dentro da sua casa. Essa mensagem é para você que deseja ver milagres acontecerem lá nas quatro paredes do seu lar. Deus quer que você experimente as melhores coisas que Ele tem, não somente para você, mas também para a sua família. Essa não é uma história de superação, ainda que essa mulher tenha tido muita determinação. Essa mensagem, esse texto de 7 versículos, é a mensagem que fala do poder de Deus agindo no meio de gente como a gente, cheio de defeitos, cheio de erros. Esses 7 primeiros versículos do capítulo 4 fala o que Deus pode fazer para você, mãe, na sua vida, na sua casa. Se Deus não puder fazer, ninguém mais pode. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Como é que estão as coisas lá na sua casa, meu irmão? O que é que está um caos? Caos. Te tirando a paz, te levando a chorar. Essa mulher resolveu seguir a palavra do profeta. E Deus foi generosa com ela. Quando
quando ela resolveu obedecer, Deus não se negou a estender a mão, mudar a história daquela família. Deus quer mudar a história da sua família, mas é preciso andar na obediência. Como é que estão as coisas na sua casa? Ó Deus das misericórdias, pedimos a Ti, pelo nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor visite cada uma das famílias aqui. Só o Senhor sabe o que se passa nas casas, nos quartos. O Senhor sabe como estão os membros de cada família, porque o Seu Espírito sonda corações e mentes. Mas nós cremos nos milagres que o Senhor faz, porque reverter situações é a Sua especialidade. O Senhor é mestre em mudar cenários de caos em bonança, de miséria em abundância. Assim o Senhor fez com aquela mulher, e ela voltou e ela conversou com o profeta, e ele disse: agora volta, vende o que você tem, paga primeiro as suas dívidas e depois viva com o resto. Deus quer fazer a mesma coisa na sua casa, meu irmão, minha irmã, mãe, pai. Basta viver na obediência do Senhor, da palavra do Senhor. Deus, nós apresentamos cada uma família aqui no Teu altar. E rogamos que nessa noite, nesse Dia das Mães de 2025, coisas tremendas dos céus aconteçam nestas famílias que estão aqui cultuando o Senhor nesta noite. Nós te oramos, fazemos isso no nome de Jesus. E há um convite muito especial para você provar do amor de Deus nesta noite. Vamos cantar esse canto? Vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar no seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a força do Espírito Santo sejam derramados sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.